Olá pessoal, eu estava aqui fazendo uma reflexão e resolvi compartilhar com vocês sobre os atendimentos online na área da saúde. A gente acho que nunca imaginou que fosse chegar a esse ponto de ter que passar numa consulta virtual com médicos, com nutricionistas, com psicólogos. Os psicólogos já trabalham assim há algum tempo, mas boa parte deles ainda no modo presencial também. E aí eu fiquei pensando, né? Eu como nutricionista, eu senti resistência de muitos pacientes, principalmente os que já estavam em tratamento, em acompanhamento, quando chegou o momento do isolamento e eu quis marcar retornos online. E aí alguns deles falaram, ah não, quando voltar, quando acabar tudo isso, a gente retoma as consultas. E eu pensei, ok, porque eu também tinha essa sensação. Embora eu já tenha divulgado meus trabalhos online há bastante tempo, porque eu faço aconselhamento nutricional, eu achei que tudo bem, cada um tem que fazer o que fica mais confortável. Só que não passa, né? Faz tempo já que a gente está no momento de isolamento. E aí, tanto para uma consulta nutricional, como com um psicólogo, com um médico, a doença, a patologia, a questão que você tá, o seu problema, ele não vai esperar passar uma pandemia para você voltar ao retorno na consulta ou para você marcar uma nova consulta com alguém. Então, eu estava pensando assim, quanta coisa a gente tem que se adaptar. E de uns dias para cá, o meu fluxo de atendimento aumentou. E por isso que eu estou refletindo sobre isso. Porque a gente aqui em São Paulo pelo menos está isolado desde meados de março, um pouco mais, e aí a gente já está quase no meio de maio. Então chega uma hora que não dá mais para adiar, eu vou deixar para ir no médico só quando tudo isso passar. Porque se eu estou com problema de saúde, eu preciso de um médico, mesmo que seja nesse contato virtual. Porque o médico vai me ouvir e vai me medicar e vai entender as minhas questões e vai perguntar o que eu estou sentindo da mesma forma como se ele estivesse no consultório. E eu acho que isso é para todas as profissões que estão sendo permitido esse tratamento, esses atendimentos online nesse momento de isolamento. Mas aí a gente reflete também que vai passar essa pandemia e daqui a pouco a gente está voltando às nossas rotinas normais. Mas será que a gente vai voltar do mesmo jeito? Será que vai ter alguma mudança aí na forma de contato pessoal, na forma de aglomeração em consultório ou de até clínicas e hospitais? Será que não vai permanecer alguma coisa dessa questão online? A gente usa a internet para tanta coisa, para rede social, para conversar com os amigos, para fazer chamadas, e aí a gente tem essa resistência de falar com um profissional. Mas aí, como profissional da saúde, eu vou falar para vocês, se esse profissional que você passa, ele tiver um olhar aberto, acolhedor para o seu problema, para as suas questões, e ele estiver disposto a te atender, você vai estar tão atendido quanto presencialmente. Você vai sentir esse acolhimento mesmo através da tela. Porque não é a distância que faz esse afastamento entre médico e paciente ou entre as pessoas. O afastamento se faz quando a gente não consegue olhar para o outro e enxergar nele o que ele sente, como ele está, quando a gente não tem empatia. Então, se você tiver um profissional da saúde te atendendo com empatia, não é uma tela que vai distanciar. Vai parecer que você está batendo papo com ele dentro de um consultório. Isso eu posso garantir para vocês. Por outro lado, também, como as pessoas agora estão percebendo que não dá para esperar, porque vão ter que ir para os atendimentos de alguma forma, isso amplia também a possibilidade de você buscar profissionais em qualquer lugar que você precisar. Você pode procurar no Brasil inteiro profissional, você não precisa, eu moro em São Paulo e eu queria passar com alguém lá do Espírito Santo. Eu posso passar porque eu posso passar pela telinha, virtualmente nos aproxima. E da mesma forma, eu tenho conseguido atender pacientes, eu tenho pacientes em Minas Gerais, eu tenho pacientes no Rio de Janeiro, em Florianópolis. Então, essa distância não existe, porque a gente está aqui. E quando a gente está conversando, a gente está trocando.
de uma forma de um contato amigável, empático, como se a gente estivesse batendo um papo juntos. Então eu acho que é essa questão que a gente observa nesse atendimento online. Não é um medo que eu estou falando com uma máquina, não, você está falando com outra pessoa ali do outro lado, seja ela o profissional da saúde que você está procurando, seja ela o seu psicólogo, o seu terapeuta, qualquer pessoa que você está conversando, se ela estiver presente, está havendo uma troca. Então, é uma reflexão minha, mas que eu resolvi compartilhar aqui porque eu acho que é para todo mundo pensar nisso. Novos tempos estão por aí, novas situações estão se apresentando e a gente tem que se adaptar. Mas a vida é assim, né? Cheia de impermanência. É por isso que a gente cresce, é por isso que a gente evolui. Por causa dessas situações todas de impermanência, de instabilidade, que a gente consegue criar novos caminhos e novos meios para poder buscar alternativas novas, que podem, não ser, num primeiro momento, não ser as ideais para a gente ou as que a gente gostaria, mas que depois, quando a gente se abre, a gente vai perceber que tudo é possível quando a gente está aberto para coisas novas. Então, esse é meu recado para você hoje. Espero que você reflita também por aí sobre todas essas questões.